Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do grupo Pequenas Empresas Grandes Católicos. Esse grupo que se originou com o projeto São José. Isso mesmo, um grupo que reúne empreendedores e profissionais autônomos católicos. Se você não é católico e está nessa live, fique à vontade. O conteúdo é para crescimento de todos nós. Hoje, com alegria, nós temos uma convidada muito especial que vai falar para nós sobre educação financeira. Como que você está lidando com as suas finanças? Como você está lidando com o seu dinheiro? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, comentar aqui num bate-papo agradável com a Cássia Ferreira, contadora. Ela também faz parte do nosso grupo e ela vai se apresentar daqui a pouquinho. Já peço a você que, enquanto eu chamo aqui a Cássia para entrar nessa live, que você compartilhe este vídeo para que alcance mais pessoas. É um conteúdo de crescimento, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, tanto no pessoal quanto nos seus negócios. Você que é um microempreendedor individual, um microempresário, você que é autônomo, precisamos saber cuidar das nossas finanças, do nosso dinheiro, não é? Então, isso é importante para que todos nós aprendamos. Vou comentar um pouquinho aqui com vocês o que é o projeto São José, que deu origem a esse grupo, Pequenas Empresas Grandes Católicos, o PEG-CA. O projeto São José, ele nasceu em 2018, por inspiração do nosso amigo e irmão Fábio Marcelino, onde ele convidou outros irmãos, na ocasião eu e o Fabrício, para estruturarmos e colocarmos uma ideia em prática. Qual que era essa ideia? Reunir os empreendedores, os irmãos católicos, e colocar numa mesma plataforma para que todos pudessem ali divulgar os seus produtos e serviços. E assim nós começamos no Facebook. E de lá nós estamos também fazendo essas lives agora aqui no Instagram. Desde 2018 reunimos algumas pessoas e um vai convidando o outro e assim participa de forma gratuita, onde cada um faz a sua divulgação do seu produto, do seu negócio e do seu serviço. E também este grupo ele tem como tripé, além da divulgação dos negócios, o crescimento profissional a partir de conteúdos como esse, e também o crescimento espiritual na fé católica. Então, como católicos, precisamos estar sempre buscando o crescimento, aprendendo mais e buscando o amadurecimento na nossa fé. Seja bem-vindo, fique à vontade. Vou chamar aqui agora a Cássia para que ela possa também participar dessa live ao vivo. Olá, Olha aí a Cássia. Boa noite, Cássia. boa noite. Seja bem-vinda. Estou aqui colocando... tem que colocar uns filtrinhos, né? Porque a gente já acostumou. Pode se ajeitar aí. Eu estava comentando aqui, Cássia, da origem do projeto, né? Do projeto São José, que deu origem a esse grupo. Eu esqueci de comentar que hoje nós somos mais de 400 empreendedores e profissionais autônomos cadastrados nesse grupo, inscritos nesse grupo. Temos um grupo no Facebook de mais de 3.500 pessoas, né? Entre os empreendedores e o público consumidor. E hoje estamos aqui com uma surpresa, uma grata surpresa.
por você, Cássia, aceitar o convite de estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco. Muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Vou pedir para você se apresentar. Com certeza. Nossa, eu estou muito grata também, foi uma surpresa muito boa. Eu já acompanho, né, pequenas empresas há um tempo, já gostei muito da história, sempre fui muito envolvida, né, mas os trabalhos do dia a dia, às vezes a gente não consegue participar tanto, né, então estou super feliz de estar aqui contribuindo com esse projeto tão lindo. Eu sou a Cássia Ferreira, eu tenho um escritório de contabilidade, né, no Jardim Amanda. Também sou pequena empresa, então eu comecei há 4 anos, estou aqui na caminhada também, e vai ser uma honra, vai ser um prazer contribuir um pouquinho, né, na área financeira, que todos nós precisamos aí, né, na nossa jornada. Muito legal. Cássia, eu fiquei sabendo que essa semana foi o dia da contabilidade, né? Conta pra gente um pouquinho como começou essa profissão na sua vida, o que te chamou a atenção para a contabilidade? Conta para nós a sua história dentro da profissão. Verdade, essa semana foi dia 26, né? O dia da contabilidade. Não, parabéns, viu? E foi muito engraçado assim, a escolha dessa profissão para mim, porque eu não fazia ideia o que era contabilidade. Eu só tinha um norte, né? Que eu gostava de matemática. E aí, para um curso, ainda nem era faculdade superior, ainda era um curso técnico. Aí eu conhecia contabilidade, não entendia muito bem que se tratava de empresas. Falei, mas mexe com números, então vamos lá, né? Vamos lá conhecer. E aí, quando eu comecei a estudar, nossa, me apaixonei. Porque vai além de números, né? A gente consegue entender como que as empresas, né? Como que os números ajudam as empresas, como que o financeiro ajuda as empresas. E nossa, eu gostei ainda mais, né? Porque cada empresa é um mundo, é um projeto, é uma vida, é uma história. E eu adoro me conectar com histórias. Esse é o meu propósito, digamos assim. Que legal. Que bom. Faz quanto tempo que você já é contadora? Olha, eu já sou contadora há 21 anos. Então, eu comecei já mesmo no curso técnico a trabalhar como estagiária. E aí o curso demorou 1 ano e meio. Me formei, já fui fazer a faculdade. Fiquei um longo tempo numa empresa também, numa empresa multinacional, exercendo assim vários setores, lá vários cargos, né? E quando eu vi que já tinha assim uma bagagem bem boa, aí uma oportunidade também na minha vida, que aconteceram algumas coisas, né? Porque empreender, eu não sei se acontece com todo mundo, mas às vezes é um sacode, é uma coragem, é um ponto, né? Um marco na sua vida para você falar, não, eu vou empreender. Pelo menos foi assim na minha. Eu não nasci numa crença de que eu queria ser empreendedora. Então foi vindo essa possibilidade. Foi acontecendo. Num momento marcante até de saúde, então eu pude exercer minha profissão assim dessa forma, empreendendo, conhecendo mais pessoas e não só numa empresa, né, numa multinacional, que é bem diferente. Sim, o empreendedor, ele tem vários desafios, né? Quando você passa a ser empreendedor, você conhece o outro lado, né? De ter um negócio, né? Independente do tamanho que seja. Eu costumo comentar isso, né? Eu, com o Fabrício, nós temos uma consultoria. E nós ainda dividimos o tempo entre o CLT e a consultoria empresarial. Chama-se Consultoria Realização. E o que nós percebemos, né? Empreender é um desafio diário, né? Para você ali entender o seu negócio e conduzi-lo da melhor maneira possível e com imparcialidade, né? Geralmente o empreendedor ele começa com muita emoção, né? Com muita paixão, mas o que faz o negócio sobreviver é você realmente cuidar da saúde financeira do seu negócio, né? Já entrando um pouquinho aí no nosso tema de hoje, né, Cássia? Sim, nossa, muito importante. E assim, apesar, né, que a gente vê que muitas pessoas têm aversão, né, ao financeiro. É uma área chata, né, porque minha área fim não é essa. Mas todos nós precisamos entender
que é uma habilidade e que é essa habilidade que vai te permitir, né, chegar aonde você almeja, ao seu sonho, ao seu objetivo, né? Porque ele o dinheiro, digamos assim, o financeiro é o meio que você vai conseguir chegar. Então, se você deixa ele de lado ou não gosta, ou não tem jeito, tem que ter essa vontade, essa educação financeira mesmo, né? Se aperfeiçoar nessa área para poder te ajudar, porque não é fácil não, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos começar já no tema, né? Cássia, o que é educação financeira? Da onde que vem esse conceito e por que ele é tão importante para nós? Olha, então, como eu até comecei, né, falando, o dinheiro, a gente tem que começar já com a mentalidade, né, de como que foi minha história com o dinheiro, né? Então, todo mundo, no momento da vida, vai se deparar, começar a ter que mexer com o seu dinheiro, a ter que lidar com isso. E aí, muito além do que você fazer alguma coisa, né, assim, você ter algum cuidado com relação ao dinheiro, você tem que ter uma mentalidade para o dinheiro, primeiro, né, de tudo. Então, o financeiro, ele começa antes, ele começa na sua mente, nas suas crenças, em como que você viveu, como você viu seus pais lidar com o dinheiro. Então, a educação já começa lá na infância. Como você mostra para os seus filhos o seu cuidado com o dinheiro. Então, é muito importante você já começar a observar esses conceitos na sua vida prática. Como que você lida No dia a dia, né? Dentro de casa. Como você viu seus pais lidando com o dinheiro? O que você acredita sobre o dinheiro? Quais os impactos que ele teve na sua vida para você construir seu conhecimento financeiro? Então, eu começo sempre entendendo assim, como que foi minha trajetória financeira, né? Minha trajetória com o dinheiro, para eu entender como eu vou cuidar dele agora e o que eu vou ter que melhorar para cuidar melhor. E olha só, né, Cássia, quando você fala aí sobre olhar para como você lida com o dinheiro desde a sua infância, a gente pode cair na cilada de ter exemplos ruins e repetir os mesmos exemplos, né? Sim, eu até fazendo aqui uma reflexão, né, da minha jornada, eu nasci numa família onde eu tinha uma mentalidade de escassez com relação ao dinheiro, porque, né, eu acredito que a maioria das pessoas, assim, que aqui do nosso meio, veio de uma realidade pobre, de uma realidade que os pais não ganhavam muito, não tinham muito acesso às coisas. Eu também vim dessa realidade. E aí, então, eu fui crescendo pensando assim, nossa, né, eu tenho pouco dinheiro, é muito difícil conseguir dinheiro, o financeiro, né, muitos vai para o lado de poupar, né, porque viu que tem pouco, e muitos vai para o lado de que acha que não vai nem conseguir, né, ter bastante, conseguir fazer alguma coisa. E a gente tem que pensar na mentalidade de abundância. Então, na minha experiência de vida, eu fui começando a entender que a gente tem que saber que a gente precisa gostar da fartura, gostar de ter segurança com relação ao dinheiro. Eu posso, eu consigo. Isso vai te trazer coragem para buscar, né, as coisas que você precisa, o seu financeiro, o seu dinheiro, para fazer o seu propósito. Ele é o meio, né? Outra crença que também muitas vezes acontece na infância, né, assim, na nossa jornada, é o fato de achar que dinheiro é ruim, né? Não sei, até isso aconteceu comigo, às vezes na vida espiritual, na gente que está aqui, né, entre irmãos, empreendedores, cristãos, às vezes a gente pensa assim, né, é Deus ou dinheiro? Aí a gente confunde esse conceito e acha que o dinheiro é ruim. Só que a gente tem que entender que... Fica com essa imagem negativa, né? E assim, a gente ama Deus, a gente não ama o dinheiro. O dinheiro é só um meio, a gente gosta do dinheiro, como a gente gosta de várias coisas. Né, isso não tira o lugar do amor de Deus, do que a gente tem que fazer, né, com relação à nossa espiritualidade. A gente tem que separar muito bem. E o dinheiro vai nos servir, não ao contrário, né? Exatamente. Essa é a diferença, né? Isso também é um paradigma, né? Tanto dentro do meio cristão, né? Também eu acredito que seja por maus exemplos e também por vivência, a gente se apega em paradigmas de que ser rico é algo ruim, né?
ou ter uma condição financeira confortável seja algo ruim. Muito pelo contrário, né? O que é ruim é a corrupção, é o roubo, a injustiça, né? E você pode, sim, conduzir a sua vida com tranquilidade, né? Com a vida financeira em ordem, sem se corromper, não é? Sim, eu percebo que quando a gente enxerga, né, o dinheiro como algo que vai te trazer liberdade de escolha, que é algo muito bom. Você poder ter liberdade de escolher as coisas que você quer fazer, da forma que você quer fazer, como você quer conduzir, né? De repente, experimentar alguma coisa, alguma comida diferente, uma viagem com a família, um conforto. Então, quando você descobre que é liberdade, você começa a enxergar diferente, né? Acho que essas crenças foi se destruindo na minha vida conforme eu fui tendo essas experiências, porque eu também vim com essa mentalidade mais de escassez, de que o dinheiro era ruim, de que aí isso me causava medo, não me dava coragem, então eu fui aprendendo. E a educação financeira que traz isso, é você querer entender, é querer você descobrir o porquê. Se hoje você está com um problema na sua empresa, endividamento, se hoje você enfrenta escassez, né, na sua área financeira, não consegue realizar seu sonho, começar a perceber se não é nenhuma crença que você está conduzindo na sua vida para te levar a esse caminho. Então, antes de ir lá fazer planilha e começar a mapear as coisas, eu percebo que primeiro é esse estudo, viu? A educação financeira começa aqui primeiro, ó. Olha só. É isso, você já está respondendo uma pergunta que veio aí, ó. Não sei se você está vendo os comentários, mas veio uma pergunta aí acho que é da Maris Martins. Como mudar este ponto de vista sobre o dinheiro? Você acabou de responder, né? É mudando a mentalidade, não é, Cássia? Sim, eu percebo que o conhecimento liberta, né? Então, e as experiências, comigo aconteceu dessa forma. Muitas das minhas crenças, muito da minha forma de pensar foi com as experiências, de ver, né, estar em ambientes de pessoas que não tinham as mesmas crenças que eu. Então, eu comecei a perceber que existia uma outra forma de pensar. Buscar, né, conhecer, se educar financeiramente com outras pessoas que já sabem, né, que já conseguiram ultrapassar algumas barreiras e você não entende o porquê que você está acontecendo. Então, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, né, acompanhar pequenas empresas com vários conteúdos que eles nos trazem, também vai nos ajudando a ter uma maturidade, principalmente na área financeira. Certo. E o que você, na sua experiência, Cássia, o que você mais encontrou de dificuldades, as dificuldades mais comuns, né, que chegam até você em relação à educação financeira? Você fala assim dos pequenos empresários? Isso. Olha, eu percebo que o pessoal se doa muito quando eles começam um negócio, né? Aquilo que você tinha falado. O pessoal investe muita energia, né? Eles se empenham muito, eles querem que aquele sonho seja realizado. E aí eu percebo que, como é uma coisa muito... uma imersão ali no seu negócio, fica muito cansado, desgasta muito. E aí começa a desanimar, porque acha que as coisas não estão evoluindo. Então, um dos pontos até que a gente, né, fala assim, paga-se primeiro, se paga primeiro para você conseguir ver a evolução do seu negócio. Então, quando você começar alguma coisa, estruture qual vai ser o seu sonho, o que você quer atingir com aquele seu negócio e separe ali, né, uma parte para você. Não deixe por último. Às vezes as pessoas, vou pagar tudo aqui primeiro da empresa e o que sobrar eu levo para mim, para minha casa. E aí nunca sobra. E aí faz aquela mistura, e aí não acaba desgastando, acaba a pessoa perdendo, né, a vontade de continuar. Então eu vejo que a dificuldade maior é isso. Não ter um equilíbrio das coisas, não conseguir se organizar, se planejar. E aí começa fazendo com muito gás, né? Investindo toda a energia e vai chegar uma hora que vai acabar, né? Tem que ter a disciplina, e a disciplina é constante.
Então, tem que ter um Então, planejamento aí, tem que se colocar também, né, a empresa. Você agora, quando abre uma empresa, você não é mais uma pessoa, você é duas, né? É a pessoa física e a exatamente. jurídica. Tem muito essa confusão também. Então, são duas dificuldades. A dificuldade deles confundirem, né? A movimentação e também o fato de deixar eles para o final e aí acaba ficando muito desgastante. Mas a empresa não é minha, eu não posso pegar o dinheiro a hora que eu quero? Pois é. Essa mentalidade tem que acabar. Porque Exatamente. A questão das duas pessoas, né? Pessoa física e a jurídica. Quando você tem um negócio, você se sente mais autônomo, vamos dizer assim, com a liberdade de que agora eu tenho posse de tudo, das receitas que entram na minha empresa. Só que, como você disse, né? Mesmo você sendo dono, mesmo você sendo um sócio, você precisa separar, né, Cássia? sim, É uma pessoa física cuidando de uma outra pessoa que é a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela precisa se sustentar e também sustentar os sócios, o dono, enfim, né? Senão, você está financiando ou subsidiando uma empresa que não está sendo sustentável, né? E esse é um risco também, né? Quando você começa a misturar todas as coisas aí, pessoa física com jurídica, você não chega um momento que você não sabe se a sua empresa ela está te sustentando ou se você que está sustentando ela, né? sim. Eu percebo que essa confusão acontece, esse resultado mesmo. Mas, assim, a maioria dos empreendedores que eu conheço é ao inverso, né? Acaba que ele sustenta a empresa e ele precisa entender, às vezes, o que está sendo errado, o que está errando na empresa, né? O que a empresa está fazendo de errado para ele conseguir corrigir. Então, se ele sustentar a empresa também não é legal, né? Ficar, né, não sobrando nada para ele não conseguindo crescer, não conseguindo fazer nada. Então, eu percebo que no começo é esse o cenário. A pessoa tem que investir sim, mas por ela misturar, ela não consegue ter a visão se a empresa está fazendo alguns erros para corrigir e ela conseguir evoluir. Ou aí quando passa uma fase, né, quando consegue dar uma evoluída, aí começa a acontecer o contrário, né? A empresa começa a abastecer a pessoa e ela não tem Sim, isso, né? Ela não consegue dividir, ela não tem essa visão, aonde vai poder morrer também. Então, a é verdade. separação é o primordial. Olha só, mais uma. Posso fazer a pergunta, Claro, Cássia? claro, por favor. Damares, muito boa noite, obrigado pela sua participação e de todos os que estão aqui nessa live. Já agradeço aqui a presença da Fernanda Marcelino, da Zenaide, da Rosa, quem mais? WC Mascarenhas. Todos vocês que estão conosco ao vivo aqui, peço que vocês compartilhem para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Nós estamos com 17 pessoas ao vivo aqui, Cássia, mais nós dois. A Damares 19 trabalha pessoas falando sobre educação financeira. A Damares também funcionária aqui do escritório, da nossa Que equipe. legal. Muito legal. Ela fez uma pergunta interessante aí, ó, sobre esse tema aí, pessoa física e jurídica. Como organizar e começar a separar CNPJ e CPF? Qual o primeiro passo? Ótimo, ótimo. Ó, aqui o primeiro passo que a gente sempre bate na tecla é assim, começa pelo banco. Começa a separar o banco. Porque hoje tem muita facilidade de você abrir contas bancárias sem custo, no mesmo Exatamente. aplicativo. Então, você não precisa ficar, né, se deslocando ou tendo contas em diversos bancos. Não, no mesmo aplicativo, você consegue ter ali uma conta física e uma conta jurídica. Só essa primeira separação, você já vai conseguir ter uma visão, assim, muito legal das suas finanças. Porque aí, tudo que for caindo na empresa, você vai tendo a visão ali, tudo que você for pagar da empresa, você paga no banco. Quando for fazer as coisas na sua pessoa física, você transfere e aí faz na sua conta de pessoa física. Os bancos hoje em dia
tem muitos relatórios, então você consegue categorizar as despesas que você está pagando, o que você está recebendo. Então, pensa ali, você já está criando um movimento que você não tem tempo de ir lá planilhar e o banco já vai trazer para você depois um gráfico de categorias do que você gastou, de quanto você recebeu no final do mês. Então, olha que já, né? As ferramentas, né? Que já te deixa o seu financeiro bem mapeado. Exatamente. Como você falou, né? Antes a gente tinha muita dificuldade para ir abrir conta em banco, né? Sim. Você tinha que levar um monte de documento e apresentar isso, apresentar aquilo. Hoje, na comodidade da sua casa, você consegue abrir uma conta digital sem custo, né? E ainda no mesmo banco, você consegue abrir a jurídica e a física. Você vai conseguir acompanhar separado, se você quiser, assim, né? Em um mesmo banco, né? E olha que vantagens e ferramentas que a gente tem à nossa disposição, né? Para quê? Para auxiliar o controle financeiro. Ô, Rogério, e hoje em dia, a gente não faz mais quase nada no dinheiro, né? Em papel, só no online. Então, assim, até por seu movimento estar mais ali no banco, você vai perder pouca coisa. Então, digamos uma pessoa que fala assim, eu não tenho tempo de anotar, de fazer uma planilha, de acompanhar, que é algo que a gente também tem que, né, aquela crença de que não está perdendo tempo com fazendo esse planejamento. Não, o dinheiro é meio para você atingir seu sonho, então ele é importante. Tem que ter lá seu tempo para cuidar dele. Mas dá trabalho, né? Tudo que é grande, né? Que visa um objetivo maior, vai dar trabalho. A gente precisa compreender isso e se dedicar, né? E além do trabalho que eu percebo, eu costumo enxergar, né, a parte financeira como academia que eu comecei a fazer também. Olha aí. Que é o quê? É um pouquinho por dia, é disciplina. Porque é algo mesmo que cansa, é algo que tira né, o desconforto de você ficar olhando os números, saber o que... Porque assim, Rogério, a educação financeira, quando você olha seus números, você sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, a pessoa acha, eu não sei finanças, então, para que eu vou colocar as coisas, organizar, planejar, ou numa planilha, ou num aplicativo, ou num caderno? Se ela soma ali, ela sabe quando ela deveria gastar, o que ela deveria fazer, o que ela não deveria. Ela tem um mínimo de análise, mas ela não tem a disciplina. Então, assim, a gente sabe que tem que ir para a academia por causa da saúde e tudo, mas a disciplina que é o difícil, né? Então, tem que começar aos poucos, tem que fazer um pouquinho de cada vez, tem que ser persistente, tem que saber que depois você vai atingir algo muito melhor. É você sair de uma rotina e migrar para outra, né? É aí que está o difícil, né? Porque, assim, você fazer o controle, existem várias formas, né? Você pode fazer no Excel, você pode usar o próprio aplicativo do banco, você pode usar um programa, você pode usar o software mais avançado que for. Mas se você não tem disciplina para ir lá, alimentar as informações e depois analisar, vai ser um esforço perdido, né? E a gente entende, eu entendo. Eu que mexo muito com números, com controles, né, organização, eu sei o tempo que leva, eu sei o quanto é difícil mesmo você ter essa disciplina. Mas, assim, por isso que eu até falo dessa primeira atitude. Separar os bancos, tentar colocar ali as categorias que o banco permite para você ter um relatório. Se você tem, né, um fluxo mais no online, você vai perder pouca coisa de informação, porque você não vai estar tratando com dinheiro físico. Né? Então, olha aí, você já está fazendo junto uma planilha ali, né? Usando... Verdade. Uma pergunta aqui, ó. Para o início do planejamento das despesas, você recomenda administrar as planilhas ou recomenda algum aplicativo? Érica Souza perguntando. A Érica também trabalha comigo. Olha aí. Na nossa folha. Obrigada. Legal. Obrigada, Damares. Olha, de aplicativo, né? Ou planilha, para controlar as despesas. Eu percebo que
os pequenos empreendedores, ou eles anotam muito no caderno, ainda eles são muito de caderninho, ou alguns já são um pouco mais avançados e usam um Excel. Então, assim, independente da forma de controle, o importante, por a gente saber que é a disciplina que importa, eu bato muito nessa tecla, ó, faz primeiro o que você acha melhor, que você vai conseguir entender mais. Faça esse primeiro. Então, para mim, eu prefiro aplicativos. Porque o aplicativo, ele é mais prático, então tem aplicativo ali no celular. Você gastou, você já consegue incluir. Depois tem os relatórios. Você consegue ter um número mais correto. Porque o que eu percebo de planilha? Planilha é bom, mas de repente se caiu, se você não lembra onde você parou a anotação, talvez você anote em duplicidade. Talvez você não lembre o que está ali alimentado, se você não tiver bem um conhecimento, você pode estar ali colocando o número errado. Ou porque você fechou a planilha num dia que estava cansado no meio do caminho, aí vai retomar aquela planilha, não sabe o que anotou, não sabe o que falta. Mas se é uma coisa que você tem familiaridade, começa. O aplicativo já não. O aplicativo você já tem essa facilidade de ter um número mais correto, de onde você está, não ter que abrir a planilha. Você no seu celular mesmo, e tem muitos, Rogério, tem muitos aplicativos gratuitos que você não... Sim. Depois eu vou falar aqui para vocês, não sei se... para vocês baixarem no celular, conseguirem fazer ali as anotações, acompanhamentos. Eu usei por muito tempo aqui no escritório, para os pequenos empreendedores, aplicativos gratuitos, onde ele conseguia alimentar do celular dele, eu olhava aqui no online e a gente ia junto conseguindo... Olha que legal. Vai criando a cultura, né, do controle para a pessoa, né? Sim. E com algo que está de fácil acesso para ela, né? Olha só, uma pergunta aqui da Bárbara Fontoura. Para MEI, qual o melhor momento para entrar com um escritório de contabilidade? Olha, boa pergunta essa, né? Porque a gente deve ter bastante MEI assistindo, né? Sim. Então, o MEI, ele é uma modalidade que é para você sair da informalidade e ter um pouco de profissionalismo, né? Então, ele inicialmente não tem muitos custos. Por isso, não precisa ter uma contabilidade. É opcional. Mas o que eu percebo? Muitos MEIs, eles já começam a ter um volume de empresas já bem grandes. Então, assim, o limite dele é até 81 mil. Então, a pessoa fatura aí quase que 7 mil mês. Então, assim, quando você estiver percebendo que você já está com faturamento, né, mais da metade lá, acima aí de 40 mil, né, não no mês, né, mas na metade do limite de faturamento, já começa a procurar algo mais profissional. Então, você já teve a vantagem, né, de começar sem muito custo, sem nenhum acompanhamento, para você se estruturar. Então, você já está atingindo aí um acúmulo de faturamento de 40 mil, já procura um profissional da contabilidade para você ir melhorando. Porque depois que você for grande, né, depois que você for maior, e você já começou errado, é mais difícil consertar. Normalmente, o acompanhamento de um contador para o MEI também é um custo-benefício muito bom, muito baixo. E ainda tem outras coisas, né, outras vantagens de você ter um profissional da contabilidade te acompanhando. Porque eu não sei, Rogério, se você tem esse conhecimento, mas o MEI, ele é aquela história das duas pessoas, né? Tem a pessoa física e a pessoa jurídica. O governo, ele entrega o MEI para a pessoa jurídica não pagar quase nada de imposto, não ter complexidade fiscal, e aí você paga um boleto de quase R$72. Porém, quando chega no final do ano, esse mesmo governo cobra na pessoa física o imposto de renda do faturamento do MEI, porque ele entende como são duas pessoas que você teve rentabilidade no seu CNPJ e na sua pessoa física. E ele aplica um cálculo... você tem que entrar lá como uma outra fonte de receita, né? Isso, aí ele aplica um cálculo médio na pessoa física, é onde ali o imposto é muito alto.
quando você tem um profissional de contabilidade acompanhando esse MEI, essa realidade não vai existir no final do ano, porque nós, contadores, temos uma outra forma de calcular o lucro e transacionar esse dinheiro, que é isento de imposto. Dentro de um limite maior, né? Tem um limite maior, tem uma legislação de isenção de lucro, né, de distribuição de lucros. Então, assim, essa pessoa que perguntou, se dependendo da fase que ela está, vai ser muito vantajoso ter um profissional acompanhando, porque se ela for pagar esse imposto no final do ano, às vezes compensou ela já pagar o profissional acompanhando ela mês a mês com outras atividades, né, com outros serviços, e não precisou pagar a receita. Exatamente. Às vezes ela acha assim, mas o MEI tem o teto, não atingiu o teto, não preciso declarar. Mas espera aí, né? Não é bem assim. Não é bem assim, tem um cálculo. Sim. Eu percebo. Então é bom sempre consultar, né, um profissional, né? Normalmente, quem já está faturando assim, no acúmulo acima de 40 mil, o cálculo do governo já gera obrigação na pessoa física. O leão já vai pegar. Já vai pegando. Exatamente. Olha uma pergunta aqui do Adolfo Cordeiro. Eu trabalho autônomo, eu tenho uma base de quanto ganho, mais no mês que ganho mais, e tem mês que já aconteceu de eu gastar, mas achando que ia conseguir cumprir as obrigações. No entanto, no caso, tenho que fechar o mês para mim. Ele está perguntando aqui, depois ele complementa, dizendo assim, né? Como ele não tem um salário fixo, como que ele faz para fazer a sua retirada enquanto um prolabore, o salário dele, né? A parte dele. O que é o ideal? Esperar fechar o mês e depois fazer essa retirada? Isso, isso acontece com muitos autônomos mesmo. O financeiro deles não são algo muito fixo, né? Assim, de todos os empreendedores, acho que os autônomos sentem mais esse fluxo, né? De um mês está muito alto, outro mês está muito baixo, e aí tem que ter uma reserva aí para você conseguir manter, né, seu nível financeiro, seu custo de vida, né, as coisas que você tem que fazer. Então, assim, isso vai sendo com mesmo a educação financeira, porque você vai começando a trabalhar e aí você vai sentindo no seu negócio como que ele funciona, porque às vezes ele é assim, e aí você vai ter que considerar que aquele mês, que é um mês que as pessoas não te contratam, que é um mês que as pessoas não te procuram, você vai ter que ter uma reserva aí para poder conseguir se manter. Então, isso com certeza ele vai conseguindo entender à medida do tempo que ele for trabalhando. Mas o ideal é ele ter essa retirada, né? Ele ter esse acompanhamento e saber uma média de quanto que a empresa está faturando na média, que ele pode pegar ou não e repor ou não um outro mês. E tentar, né? Sempre trabalhar com a reserva. Ter uma reserva para o mês que não vai dar muito certo. Claro, se ele já tiver esse conhecimento de como que funciona, né, o negócio dele. Se ainda é iniciante mesmo, que não sabe, ainda está entendendo, né, como que é o mercado, procurar receitas recorrentes, né, que a gente fala. Então, tentar procurar, assim, qual é o produto que eu posso vender que vai ser fixo, para eu conseguir não ter tanto essa volatilidade do dinheiro. Tem que ter alguma coisa aí recorrente, algum contrato que faça você se assegurar, não, todo mês eu tenho aquele valor, então vou conseguir fazer tais e tais despesas fixas também. Tem que ter. No caso, se for um prestador de serviço, ele precisa trabalhar com essa reserva de segurança e também a busca de novos clientes, ela acaba sendo constante, né, Cássia? Sim, constante. Mas, às vezes, eu percebo que também você pode ter uma visão de produtos diferentes, para você conseguir falar assim, olha, eu tenho que prestar um serviço que existe alguma demanda naquele determinado período e no outro não. Mas eu tenho que me reinventar. Nesse que não tem, qual produto eu posso oferecer que tem nesse período? Para eu não ficar, né, com
essa defasagem naquele mês, não se conformar. Aí eu vou me conformar que é sempre assim, né? Mês de janeiro eu ganho bem, mês de fevereiro não. E aí eu tenho que ter essas reservas e só. Não, você tem que ter as reservas, mas você tem que enxergar o que mais você pode fazer naquele mês que você não está conseguindo. É a mentalidade. Exatamente. Essa é a mentalidade da fartura, né? Da mentalidade que eu tinha falado, da abundância. De você não se conformar com aquele nível financeiro que você tá tendo. Eu quero mais, eu não quero ter dificuldade de ter que ficar, né? Ai, nossa, tirando dinheiro de um mês para pagar o outro. Então, tem que estar ali tentando saber o que mais você pode fazer para poder garantir mais dinheirinho e conseguir fazer esse mês ficar melhor. Exatamente. Eu teve uma vez que nós prestamos serviço para uma pessoa que ela tinha açaí. Ela tinha um trailer de açaí. E aí ela teve uma sacada muito legal e nós ajudamos ela na época na parte de reestruturação de custos. Mas a ideia foi dela, né? No inverno, de oferecer fundi. Olha que legal. Porque ela vendia basicamente açaí, né, é um produto gelado, e ela começou a perceber que no inverno ela ficava quase zerada, né? E aí ela começou a oferecer fundi de morango, né? Fundi de uva, com aquelas, né? Com aquelas caldas quentes. Então, isso foi uma alternativa para salvar o inverno dela. Mantendo o seu negócio. Quando a gente fala em educação financeira, que é o nosso tema, é muito mais do que só controles e planilhas e planejamentos. É você ter essa mentalidade assim, de o que mais, né? O que o financeiro, que o seu dinheiro, como você pode se reinventar, né? Para que aquilo só cresça, né? Exatamente. Outro dia, Cássia, você me corrige aí ou compartilha a sua experiência. Eu ouvi falar assim que educação financeira não é só gastar menos, mas além de gastar menos, educação financeira é também ganhar mais e também fazer o dinheiro trabalhar para você. Nossa. Eu vi isso, achei fantástico. O tripé da educação financeira. É fantástico. Comenta um pouco com a gente aí. Porque aí você já chega na parte do investimento, né? Para fazer o dinheiro trabalhar para você, você já está investindo. Então, quando às vezes a gente fala assim, né, eu tenho um sonho, então eu quero realizar esse sonho. Como eu vou fazer isso? Então, muitas pessoas já podem ter essa mentalidade. Olha, tem vou separar essa parte para eu investir, para o dinheiro trabalhar para mim. E aí sim eu conseguir, né, realizar esse sonho mais fácil, atingir. Então, assim, é disciplina, é você realmente começar a se pagar primeiro, tirar um pouquinho e deixar lá. Porque você só economizar, é importante economizar. Mas o economizar é o quê? É você, às vezes, mudar, viu, Rogério? Às vezes até o seu nível de status de vida, digamos assim, né? Porque, vamos por hoje, eu preciso economizar. Então, não é que eu vou ficar cortando. É que, às vezes, eu ia num restaurante X e eu vou num intermediário ou no menor, para eu poder economizar. Aí eu pego esse dinheiro e vou e faço um investimento para ele trabalhar para mim. Você tem um objetivo por trás da economia, né? Sim, tem que ter um objetivo por trás da economia, porque só economizar por economizar e você não ter essa visão do que essa sobra, do que esse dinheiro, né, vai fazer por você, você vai cansar, você vai cortar mais do que o necessário e aquilo vai ser desmotivador mesmo. É verdade. Olha só, uma coisa bem simples que eu lembrei aqui, Cássia. Enquanto cristãos, a gente tem a prática, né, de fazer oração, jejum e a caridade durante a quaresma, né? E às vezes a pessoa deixa de comer algo, né? E ela não transforma isso em caridade. Então, qual que é o exercício? Se eu deixo de comer algo durante 40 dias, é para que essa economia eu possa fazer uma caridade, fazer uma boa ação, né?
Então, eu pegando o mesmo conceito aí, né? Se eu faço uma economia dentro do meu planejamento financeiro, dentro das minhas despesas, né? Eu preciso transformar isso em um benefício para mim mesmo, né? Senão vai ficar só uma restrição de coisas, né? É isso mesmo. Essa é o entendimento também com relação ao financeiro, de deixar o dinheiro trabalhar para você, de tentar fazer, né, a compensação, né? E tudo isso você olhando, né, acompanhando. Então, começa do orçamento, né, Rogério? Que o povo, quando a gente fez a enquete, o pessoal ficou também muito querendo falar sobre planejamento financeiro, né? Eu ia te perguntar agora. Aí, Como que eu faço o planejamento financeiro, Cássia? Se eu estou no vermelho, no banco, se eu estou devendo para o vizinho, meu se Deus, eu só compro a crédito, como que eu faço o planejamento gente, financeiro? ainda no pior cenário, né, Rogério? Oh, meu Deus, agora você me deu. Não, Tem como fazer? Tem salvação? tem que ter, né? Eu costumo dizer, enquanto a gente está vivo, há esperança, né? Sempre É há. isso aí. Tem. Mas o planejamento financeiro, ele é ideal, ele assim, tem que ser para tudo, para todos, né? Independente da fase que você tá. Se você é uma pessoa que você começa se planejando, significa que você já tem uma rota e que você vai conseguir chegar no final dessa rota de algum jeito ou de outro, porque você está ali no plano, né? Ou no plano de Deus para nossa vida. A gente não quer, né? Então, se a gente está no centro desse plano, a gente vai chegar lá. Agora, o que não pode é não ter um plano, porque aí qualquer coisa serve. É onde qualquer... E aí, como que a gente começa então esse plano? Começar primeiro a saber qual é o seu sonho. O que você quer? Legal. Fazer sentido na sua vida, né? Não é só pegar o dinheiro por pegar, tem que fazer sentido. O que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? É um sonho que custa quanto? Aí começa, né? Custa quanto? Vamos colocar isso lá. Então tá aqui o meu primeiro objetivo financeiro de valor. Agora eu vou ver como é o meu cenário atual, que é o que você começou a mapear, né? Olha os cartões de crédito, então começar a listar, listar esse cenário, né? Que vai assustar um pouco às vezes, para uns não, mas listar quanto que eu devo estar no cartão, quanto eu devo para fornecedores, quanto que é que ganha, e vai listando como que é o seu cenário atual. Então, você tendo essa visão, primeiro de onde você quer chegar e como está o seu cenário atual, aí você começa a traçar o plano, porque o planejamento é isso, é você traçar o plano, como você vai sair daqui, dessa realidade que você está, para chegar numa outra que, penso eu, que é sempre muito melhor, né? Exatamente. Eu acho, Cássia, sem cortar o seu raciocínio, mas eu acho que muita gente para no primeiro passo aí. Ela não define qual é o seu sonho. Não é? Ela não coloca no papel qual é o seu objetivo. Então, ela visualiza isso, mas por achar que é muito difícil, ela nem se imagina concretizando. Então, ela não faz o plano porque ela não acredita no sonho, não acredita no objetivo. Olha só que triste isso, né? Verdade. Aí não coloca no papel, às vezes, viu, Rogério? É muito engraçado isso mesmo, porque quando você coloca no papel e quando você começa a desenhar, né, o seu cenário e começar a criar essas alternativas, você começa a perceber, a gente que tem mais essa experiência, que não é tão difícil assim, não. Que não É fica alcançável, né? É alcançável. E é claro que você vai colocando isso, né, aquilo que a gente chama de, né, metinha, né, metão, porque para você ir também tendo os combustíveis, né? Então você vai, às vezes seu sonho é muito grande, mas você pode ir tendo sonhos menores até chegar ao sonho maior, para você também, né, não ficar tanto tempo aguardando, ou aquela mentalidade que eu te falei de abundância, às vezes seu sonho é muito grande, então significa que você vai ter que fazer muita coisa para conseguir esse sonho. Você não vai poder, você vai ter mais energia, você vai ter que gastar mais energia, né? Tem uma frase de um mentor que eu gosto muito, mas agora eu não vou lembrar, hein? Eu gosto muito e agora não estou conseguindo lembrar. Que ele fala assim,
Acho que do tamanho do seu sonho vai te dizer qual é o jogo que você vai jogar. Então, né, se você quer atingir algo grande, significa, então, às vezes, que você vai ter que ter, né, trabalhos maiores, se expor mais, aprender mais, buscar mais. Se não Sim, são tão grandes assim, então você vai conseguindo lapidar aí no seu planejamento. é verdade. Cássia, se caso a live cair aqui, vocês que estão nos assistindo também, a gente volta, tá? Tá? Se caso passar de 1 hora aí, a gente está quase chegando no finalzinho. Ô, meu Deus. E vocês me Cássia, fala um passam, pouquinho né? para a gente, fala mais para a gente qual que é os próximos passos desse plano. Eu visualizei meu sonho, meu objetivo, coloquei no papel, olhei o meu cenário atual. E agora? O que eu faço com tudo isso? Jogo para cima? Aí o que acontece? Agora você tem que acompanhar, né? Porque você listou, né? Você colocou lá seu objetivo, conseguiu colocar no papel o que você ganha, como que você está gastando, qual que é o seu cenário atual, e agora você vai começar a acompanhar isso. Então, se tiver um cenário ruim, como você falou, de dívidas, de crédito, começar a negociar, né? Quais são as mais... Como que você começa a negociar endividamento? O que é que se eu não pagar agora, eu vou ficar sem sobreviver, né? Digamos assim, né? As contas principais. Então, é essas que você começa. Depois vai vindo as níveis de prioridade menor. Por último, eu vou negociar as que são mais altas de juros, digamos assim, né? Depois que você colocou ali em ordem as coisas que você não pode deixar de pagar, água, luz, comida, aí você começa a ir para aquelas outras que já são assim, negociar com o banco, taxas mais altas, verificar o que você consegue fazer ali. Então tem que negociar, tem que deixar um cenário bom e você tem que ter também essa parte do seu sonho. Independente de quanto você deve, é sempre importante você ter essa parte. Porque a mentalidade, né, de não deixar você sair daquele seu plano, para não atingir de novo a realidade que você, de repente, se você está numa realidade que você não gosta, né, que não te leva para o seu sonho, o que me fez chegar até ali, para eu não fazer de novo, porque você vai organizar e desorganizar ao mesmo tempo se você não aprender. Exatamente. Legal. Mas precisa ter um começo, né? Tem como Precisa isso, fazer e o aí primeiro você tem passo. que ter acompanhamento. Quando der certo você organizar isso, aí você tem que ter aquela disciplina que a gente estava falando no começo para ir lá acompanhar se está sendo feito mesmo, né? O plano com a realidade. Se não estiver, voltar no plano e dar sequência. Legal. Muito bom, Cássia. Olha, o pessoal está gostando bastante, estão comentando aqui, ó. O Carlos, muito rico esse conhecimento. Joelma, parabéns e obrigada por dividir o seu conhecimento. O pessoal está gostando bastante da live. Tem uma perguntinha aqui da Fernanda Marcelino. Como educar os filhos desde pequenos a controlar sua vida financeira de modo que possam aprender com facilidade? Ai, que legal, viu? Eu também, eu sou mãe de 3 e Olha aí. eu também fico muito assim, como que eu posso dizer? Eu fico observando, né, como que o cuidado que eles têm com o dinheiro, porque é aquilo que a gente falou, vem desde a infância, né? A sua experiência já começa a você observando os pais. Então, como ensinar os filhos, né? Penso eu que é com exemplo. A gente que é mãe e pai, a gente sempre sabe que a criança, ela enxerga a gente, o que a gente faz, ela aprende mais do que o que a gente fala, né? Então, quando ela vê Verdade. o pai e a mãe sendo, né, às vezes desequilibrado com as finanças, né, devendo muito excessos, ou ela vai ali tendo esse contato, ela vai aí tendo essa mentalidade, ó, lembra a mentalidade que eu falei que eu também tive de escassez, que minha mãe poupava muito, ela
né, por sempre faltar. Então, nossa, sempre a gente achava que ia faltar. Então, a mentalidade de escassez, a mentalidade de a falta de coragem de achar que o dinheiro era para mim, porque a gente veio, né, numa realidade muito escassa, então achava que nunca ia conquistar as coisas assim muito maiores, era tudo muito difícil. Então, assim, eu tenho também estudado bastante isso com relação às crianças. A gente tem que ser exemplo, tem que usar palavras de poder. A palavra tem poder, como a gente aprende na igreja, né? Então, eu percebo que a gente não pode ficar falando que conseguir, né, o trabalho é difícil, o dinheiro é difícil, é só conta, não sei, tem que começar a mostrar para as crianças que não, que existem coisas boas que elas podem fazer se elas forem controladas, que tem objetivos maiores, que elas não precisam ser assim, como que eu posso dizer, imediatista, né? Não pode ter tudo o que quer, mas também tem os momentos, né, que pode passear, que pode ganhar um presente melhor, né? Isso, mas não é toda hora. Exatamente. Ela vai ver quando a gente faz as mesmas coisas e mostra para ela, olha, eu não estou fazendo isso, ou não está acontecendo isso porque eu tenho uma visão disso, que é um sonho, que é uma coisa maior, que é alguma coisa. Ela vai aprendendo, ela vai gostando, ela vai vendo você conquistar, ela também vai querendo. Então, começa mais na gente do que na própria criança, né? Legal. E se você já evoluiu nisso, começar a fazer os primeiros contatos também, né? Com a mesadinha, começar a ajudar a entender como ele está se portando com o dinheiro, se ele gasta tudo ou se ele guarda. Eu acho que você começar a trazer ele a ter um movimento, né, com o dinheiro e você observar o que ele está entendendo, você já começa também a saber o perfil do seu filho, né? O que ele está criando de mentalidade, se você pode ajudar ele a ajustar, né? Ajustar ele ou não. Isso aí. Muito bom, Cássia. Tem mais algum tema que você queira compartilhar com a gente que estava programado, não deu tempo aí? O que você tem para nós? Ou nós demos uma geral em tudo aí? Não, eu percebo assim que existe mais frases para o pessoal ficar com isso, né? Refletindo, assim, não importa o quanto você ganha, importa como você gasta o que você ganha. Então você vai começar a perceber que tem pessoas que ganham muito e aí não sabe como gastar, também não vale de nada, né? E pessoas que ganham bem pouco e mesmo assim conseguem fazer muito com aquilo. Então você tem que ter essa mentalidade, assim, como é que eu estou gastando, como é que eu estou encarando o meu dinheiro, né? É mais isso, eu acho. Muito bom. Cássia, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu acho que o pessoal gostou bastante, né? Eu vou pedir já para você já deixar os seus contatos, né? Deixar aí, contar um pouquinho onde está o seu escritório, os horários de atendimento. Eu acho que muita gente vai precisar da sua ajuda, de uma ajuda mais especializada e mais particular. Sabe que isso até agora que você comentou, isso é uma coisa que às vezes acontece, viu, Rogério? Às vezes a pessoa está num cenário onde ela não consegue sair em tudo na nossa vida, né? Quando a gente está num cenário muito difícil, sozinho, às vezes a gente não consegue ter uma visão diferente, não consegue ter ânimo, então a gente precisa mesmo de ajuda. Isso é em tudo. Eu percebo que para eu ir na academia, eu precisei da minha irmã ir junto comigo para me motivar a gente ter essa rotina. Legal. Então, assim, tem vezes, quando você tentar fazer esses passos que a gente até comentou, né, muito por cima aqui, e ver que está muito pesado, muito puxado, não está conseguindo, procura uma ajuda de alguém que vai ter uma visão, que vai te ajudar, que vai te dar ânimo, né, para pegar esse conhecimento e te auxiliar ali na caminhada. É importante também você saber que nem sempre você sozinho vai dar conta. Tem que pedir ajuda em tudo. E na parte financeira também. Então, assim, é verdade, cara. A gente atende aqui, né, de segunda a sexta no Jardim Amanda, a pequenos empreendedores também. A gente tem esse início, né, com os pequenos empreendedores. Eu também sou uma pequena empreendedora, então eu entendo muito bem a fase que o pessoal está. Então, até em produtos contábeis que a gente tem, eu agrego bastante consultoria.
financeira, consultoria administrativa, consultoria, às vezes, de RH, que as pessoas não têm. Então, a gente tem ajudado essa parte também. Legal. Fala aí pra gente o telefone, o endereço. Ou se você quiser depois, fala a sua página, né, para o pessoal entrar em contato com você, conhecer, seguir a sua página, né, o seu perfil. Isso. Pode seguir lá, é Contadora Cássia Ferreira, aqui no Instagram. Aí depois, lá tem o meu número de WhatsApp também. Vocês podem me chamar qualquer dúvida. Eu vou compartilhar depois, viu, Rogério? Até mando lá no grupo, mando para vocês quem se interessar, o nome dos aplicativos que estão aí no mercado gratuitamente para você controlar o seu financeiro. Ótimo. Se precisar de alguma planilha também para já dar esse ponto inicial, algum modelo de planilha, eu mando também para a pessoa já começar, quiser alguma informação, né? Pode ajudar. Aproveita a nossa rede, né, de apoio. Exatamente. Muito bom, Cássia. Vou terminar aqui. Antes de terminar, eu vou falar mais um pouquinho para você que chegou na live depois, na metade, mais para o finzinho, né? Esta página é do Pequenas Empresas Grandes Católicos, um grupo que foi criado a partir do Projeto São José. Projeto onde alguns irmãos se reuniram para oferecer um canal de divulgação, um canal de crescimento profissional e crescimento espiritual na fé católica. Mesmo que você não é católico, você é bem-vindo a estar neste canal para aproveitar o conteúdo tão rico como esse de hoje, né? Falando aí com a Cássia Ferreira sobre educação financeira. Muito obrigado você que esteve conosco nesta noite. Se você quiser, né, for um empreendedor católico, um profissional autônomo católico, quiser fazer parte do nosso grupo, é só se inscrever, né? Ou pedir para o Fábio ou a Fernanda deixar o link aí do nosso grupo lá no Facebook. Lá tem o link de inscrição. E aqui também no perfil tem o link de inscrição para você escrever, fazer parte desse grupo conosco, né? Temos um grupo de WhatsApp só com os empreendedores, onde a gente troca ali também os nossos produtos e serviços e também conhecimento. Cássia, eu vou terminar com uma palavra. Falamos de palavra, falamos de sonho. Eu gostaria de trazer aqui um pouquinho, né, daquilo que Deus fala para nós, que eu acho que encaixa muito bem com o tema de hoje. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10 e seguintes. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas grandes coisas. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10 e 11. Que nós sejamos fiéis no pouco, fiéis na disciplina, fiéis no controle, para que todo aquele pouco que for oferecido a nós, por graça de Deus, que a gente possa usar bem, né? E como você disse, não ser escravo do dinheiro, mas sim que ele nos sirva para que nós possamos servir a Deus, né? Sim. E ajudar as pessoas. Ele sempre só o meio, né? O meio para o de Deus na nossa vida. Muito obrigado, Cássia, por esta noite, viu? Por compartilhar seu conteúdo, pelo seu tempo, né? Aí, com 3 filhos aí para cuidar e mais o escritório. Imagino que sua rotina é bem corrida, mas você se doou nesse momento aí para compartilhar conteúdo conosco. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu agradeço, estou muito grata, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Mais uma vez, eu digo para você aí, né? Acompanhe esse perfil aqui no Instagram e também você pode ir lá na página do Facebook, Pequenas Empresas Grandes Católicos, e procurar lá e acompanhar as divulgações. Temos também um canal no YouTube, viu, Cássia? Com alguns conteúdos já gravados, né, de outras lives, vários conteúdos que podem
ajudar no crescimento aí dos empreendedores. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço para você, um abraço para vocês que acompanharam essa live e até a próxima. Logo, logo, fiquem acompanhando o canal aí que a gente divulga o próximo tema e a data da próxima live. Deus abençoe. Um abraço para você e para sua família. Obrigado, Cássia. Boa noite. Tchau, tchau.